ligando aqui para gravar, tá? E dividir a tela aqui. Agora eu tô com essa mania que direto eu esqueço de dividir a tela, não sei porquê. Engraçado que é mais com vocês que com minhas outras aulas. Já aconteceu tem umas duas gravações aqui, sei lá, eu gasto uns 30 segundos falando sem estar dividindo a tela. Mas isso é coisa da idade. Então, ó, eu até, na verdade, ajustei um pouco a programação, tá? Então, na segunda passada, a gente falou aqui de análise de dados. E aí, semana passada, análise de dados foi, né, a primeira semana foi aquela introdução, e depois, né, na segunda-feira, na terça-feira, e na quinta-feira a gente falou de listas, tuplas, dicionário. Foi terça e quinta da primeira semana. Aí semana passada, segunda-feira, foi essa parte de análise de dados, usando pandas, né? A gente vai, eu posso até um basiquinho aqui, eu retomo. Aí quarta-feira da semana passada, eu juntei essas duas aulas aqui, ó, HTML e Scrapping, ficou numa aula só. E aí hoje eu estou adiantando que seria essa última aula para hoje, e entrou uma coisa que a Renesys pediu, ó, que é a orientação a objetos. Que a gente até falou em algum momento, o pessoal falou, seria legal Java e tal. Então, eu resolvi antecipar um pouco aqui para caber esse conteúdo a mais, que ele já liga, por exemplo, com Java, né, orientação a objetos, a priori, obviamente, em Python. Né? Eu vou até abrir um Java quarta-feira que vem, mas, obviamente, é prioritariamente em Python. Tá? Então, a gente está daqui, né? Isso que eu estava ligando, Paula, né? O que foi a segunda-feira para passada com essa segunda-feira hoje. Isso aqui é meio que, diria que, sei lá, um módulo avulso, né? Não sei, ele poderia, né? Se a pessoa não fizer isso aqui no curso, não muda, né? Não perde a espinha dorsal dele todo. Isso aqui é meio como se fosse uma extensão, né? Isso aqui dá para ser um módulo 2 inteiro só disso. Né? Obviamente vai ser uma introdução. Mas vamos lá, então entrar nisso aqui, né? E, e o que foi a segunda-feira passada foi isso aqui, ó, que a ideia, que a grande sacada aqui de Python se popularizou muito por facilitar a análise de dados. Então, a ideia é que você carregue dados para dentro dele e consiga fazer análises, como fosse meio que um Excel, né? Ou um Excel avançado que suporta, né, uma carga de dados muito maior do que um Excel, por exemplo. Então, o que a gente carregou, por exemplo, eu posso até... vou usar o mesmo arquivo, inclusive, pronto. Usar o mesmo arquivo. Foi esse cara aqui, ó. Esse. Isso, acho que foi esse mesmo. Então, ó, eu tenho essa planilha aqui, ó, por exemplo, que tá no Google Sheets, né, que é como se fosse o Excel lá do Google. Inclusive, se eu baixar isso aqui para Excel, é uma planilha normal né, se eu baixar ele como Excel, eu abro no Excel normal. Tá? É uma planilhinha, tá vendo? É uma planilha normal com uma única aba. Eu poderia ter várias abas aqui no Excel, né? Tem só essa única aba aqui, a aba final. Lá do próprio Google Sheets, ó, se eu salvar aqui, ó, tem esse salvar como CSV. CSV é com separated values, né? Valores separados por vírgula.
E isso dá um pouco de confusão do inglês para o português, porque o coma, né, o vírgula, em português é o separador decimal, né? Ou seja, uma coisa que é R$10,50 é 10,5, né? Em inglês não, é ponto, né? É um ponto separador decimal. Então, o CSV em inglês, ele serve para separar valores. Se eu pegar um CSV desse aqui, ó, e abrir no bloco de notas, abrir no bloco de notas, ele tem essa cara aqui, ó, né? Tá vendo? É bem simples. Cada linha da planilha é um registro, né? Cada linha da planilha é uma linha aqui, e cada célula está separado por vírgula aqui, ó, né? E o número que é decimal é um ponto. E aí dá confusão quando você faz isso no Excel brasileiro, por isso que eu usei o Google Sheets. Eu deixo meu Google Sheets todo configurado em inglês, e aí sempre uso por lá. E o Excel, o meu tá brasileiro, se eu fizer isso em brasileiro, ele vai fazer uma coisa que é ponto e vírgula. Aí para jogar no Python e tal, dá mais confusão e tal. Eu uso sempre o padrão americano, né? Aí em brasileiro seria assim, ó, tá vendo? Mas independente disso, meu ponto principal era o que é um CSV. Para quem nunca viu um CSV é aquilo ali. O CSV é uma aba do Excel num formato simples que você abre no bloco de notas do Windows, por exemplo. Tá? É isso aqui, é um arquivo bem simples com os dados de uma aba de uma planilha, que é o tipo de arquivo muito comum para se trabalhar em análise de dados em Python, por exemplo. Então, esse arquivinho que eu estou aqui, ó, essa planilhinha que eu estou mostrando, eu tenho ela, inclusive, na internet, que é um endereço que eu vou mostrar aqui já já. E uma biblioteca do Python para trabalhar isso, fazer essas análises, carregar essas planilhas para dentro do Python, e dentro do Python você manipular como se fosse uma planilha em memória, é o que ele chama de data frame, né? Essa planilha na memória do Python é o data frame. Vou criar aqui o nosso Colab, né? Ah, desculpa, o notebook ficou sem bateria e desligou. Tranquilo. Mas voltei, nem percebi. Tranquilo, né? Então, ó, abrimos um notebook novo e vamos lá para a nossa vida de código. Então, para trazer essa planilha para dentro do Python, como fosse uma planilha em memória aqui, né, que ele chama de data frame, eu vou usar o pandas, né? Então, import pandas, vou dar um apelido, as pd, e aí vou fazer aqui, ó, pd read CSV, né? CSV é aquela planilhinha que eu mostrei. Aqui o caminho, eu tenho ela na internet, né? Então tá aqui, ó. Eu vou até jogar ela na variável, que é uma variável chamada notas, que é a minha planilhinha, e vou mandar apresentar o notas, né, dar um print, jogar ela solta aqui, ó, tá lá, ó. São essas minhas, né, li minha planilhinha. Então, o que a gente viu na segunda-feira passada eu consigo acessar, eu quero olhar só, não quero mostrar todos os registros, quero mostrar só os 3 primeiros, eu faço head, né, a cabeça, 3 primeiros. Eu quero olhar a coluna da nota da prova 1, nota da prova 2, nota da prova 3, ou qualquer uma delas, né? É só fazer aqui, ó, notas, né, que é minha planilhinha aqui, meu data frame, né, na coluna AP3, AP1, por exemplo, né? Ali traz, ó, as informações de uma coluna. Aí dá para fazer várias coisas, aí vale voltar lá na gravação da segunda-feira, para entender um pouco melhor, né? E aí, a aula de hoje é em cima exatamente desses planilhas, e a gente faz análise, especificamente análise estatística, tá? Então, ó, tá aqui nosso materialzinho de hoje. O que é que vocês entendem sobre estatística? Fala, que diabo é estatística? São valores muito basados em números, as médias, as ponderadas, valores, quantidades típicas para saber o uso da memória, por exemplo, coisas assim. A gente acabou de ter eleição ontem, né? Então você falou de média, né?
estatística, etc. Você pega, por exemplo, a média de eleitores do Covas ou do Boulos ontem. Ontem não, né? Mas anterior a ontem, quando tinha lá, por exemplo, pesquisa de boca de urna, e falava que, né, na sexta-feira ou no sábado, o Covas tinha, sei lá, 40% de intenção de voto, o Russomano tinha 20% e o Boulos tinha 15%, né? Na hora que se fez essa estimativa, se entrevistou 100% das pessoas de São Paulo para chegar nisso? Não, não tem Não, como. É uma amostra assim, sempre. na Venezuela, quando eu vi estatística, a gente trabalhava com três términos, que era a média, a moda e mediana. No caso, quando você vai fazer, tipo, para uma população, um número grande de dados, aí você usa uma amostra para determinar um valor em específico. Aí isso que você está mostrando aí é como uma campana de Gauss, não? Tem esse gráfico. Isso. Então, pegando primeiro esse gráficozinho aqui de baixo, né, é exatamente a palavra que vocês falaram. Então, normalmente não vai se entrevistar ou se pesquisar a população, né? E a população não obrigatoriamente é a população de habitantes, né? Esse termo população é o universo de exemplos que se tem, né? Poderia ser de vírus, poderia ser de uma série na linha do tempo, poderia ser várias coisas. São elementos que existem no contexto que você está considerando. E aí você muitas vezes não vai conseguir olhar para todos eles, você vai pegar uma amostra. E mesmo na amostra, então, São Paulo tem 15 milhões de habitantes, né? Por mais que se pegue uma amostra de 1.500 pessoas, tudo bem, vai ter uma planilha lá dizendo, ó, cada uma das 1.500 pessoas em quem ela vai votar. Mas mesmo essa 1.500 não é fácil de analisar uma tabela com 1.500 linhas, né? Você precisa de alguma maneira sumarizar aquilo ali, né? Fazer alguma consolidação, para daí você começar a deduzir conclusão, né? Você vai olhar assim, tá bom, dos 1.500, percentualmente, quantos votaram no Covas? Quantos votaram no Boulos? Quantos votaram no Russomano? E assim vai. Então, em cima da amostra é feito dados, sumarizações estatísticas, que pode ser, por exemplo, a média, a mediana, um histograma, que é esse cara aqui da curva de Gauss que você mencionou, né? E depois vai existir um processo de extrapolar aquele resultado, né? Então, fiz medições na minha amostra, eu quero agora extrapolar, né? Eu calculei aqui, ó, na minha amostra, 40% vai votar no Covas. Tá bom, e na hora que eu quero extrapolar esse raciocínio para os 15 milhões de pessoas, esse 40% se repete, né? Aí vai se repetir ou não, mas com a margem de erro, né? Então, sempre na pesquisa você vê, ó, o Covas tem 40% com a margem de 2% para mais ou para menos, então, ou seja, o 40%, na verdade, é alguma coisa entre 38 e 42, e ainda fala com uma confiança de 95%, ou seja, tem 5% de chance de não ser nem 48 nem 42, isso é um número completamente fora disso, né? E dessas mensurações, dessas sumarizações que é feita na amostra depois de extrapolar para a população, uma das mais conhecidas é justamente esse gráfico, né? Essa aqui é a curva de Gauss, como o colega falou aí, e esse gráfico em particular tem um nome. Vocês sabem o nome desse gráfico aqui? Não, não lembro, não. Esse cara chama histograma, né? E a ideia do histograma é fazer contagem, né? Então, aqui está medindo o colesterol. Então, tá vendo? No eixo X está o nível de colesterol e no eixo Y é a frequência, ou seja, a quantidade de pessoas. Se entrevistou, né? Se entrevistou não, né? Se fez a medição do colesterol para 100 pessoas e está aqui, ó. Pessoas com colesterol entre 197 e 200 tiveram 17 pessoas. Pessoas com colesterol entre 200 e 202 tiveram 19 pessoas. E aí vai, ó, entre 202 e 205 tiveram 15 pessoas, e aí vai. Tá contando, né? E essa frequência muitas vezes vai estar também em percentual, né? Em vez de estar no número total, pode estar em percentual. Esse é um cara muito usado, né? Imagina que eu estivesse olhando, por exemplo, a idade aqui de vocês, né? Poderia colocar na linha do tempo, né? Quem tem de menos de 20 anos, né? X pessoas. Quem tem de 20 a 30, X pessoas. De 30 a 40, X pessoas. 40 ou mais, X pessoas, viraria um gráfico. Poderia estar tão alinhadinho como esse ou não,
mas seria a mesma ideia, tá? E aí dá para fazer isso de duas formas, ó. Voltei até para a planilha aqui, né? Que para a planilha é fácil brincar, né? Se eu estiver olhando para uma variável que a gente fala categórica, ou seja, variável não é um número, é uma classificação, né? Um conceito. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu tenho as notas dos alunos aqui, ó. Essa planilhinha tem o curso do aluno, o nome do aluno, quanto ele tirou na prova 1, na prova 2, na prova 3, a nota final, que é a média ponderada das 3 notas aqui. E essa nota final, no Brasil é muito comum que você tenha a nota de 0 a 10, mas nos Estados Unidos é mais comum ter a nota A, B, D, F, né? E aqui, inclusive, ele segue meio que uma regra, né? Quem tirou de 0 a 5 é um cara que é nota A, quem tirou de 5, é um cara que tirou F, seria um F, né? Quem tirou de 5 a 7 é um cara D de dado, quem tirou entre 7 e 9 é um cara B de bola, e quem tirou de 9 a 10 é um cara A, né? Então aqui também já está calculado esse A. Então, vamos olhar só para essa coluna por enquanto, só para essa coluna de conceito, né? Então aqui é uma variável categórica, não é numérica, né? Ou seja, o aluno tirou A, B, D ou F, né? Ou seja, ele está numa categoria, né? Ele não tem uma nota que dá para fazer aqui, ó. Eu tirei um aluno, por exemplo, a média da turma aqui, por exemplo, não tem como fazer uma média da turma, enquanto aqui dá para fazer média da turma, né? Eu posso chegar aqui e fazer um average, né? Uma média. A média dessa turma na nota numérica deu 7,1. Agora não posso chegar aqui e fazer um average, então média, A, B, D, F, né? Não existe isso. Então isso aqui é uma variável categórica e não numérica, né? Não contínua. Sendo uma variável categórica, eu quiser montar tipo um histograma daquele, é muito fácil. É só contar, né? E tem uma operação que é justamente de contar. Então, cadê onde é que eu estava? Aqui. Beleza, então igual eu fiz aqui, ó, notas na coluna P1, eu quero olhar notas na coluna conceito. Ó, tá aqui, ó. Aí ele vai mostrar os valores, né? Conceito aqui. Aí eu quero contar isso aqui, né? Então tem uma funçãozinha que é bem simples, é o value counts. Tá? Vou guardar esse resultado aqui, ó, numa variável chamada frequência conceito, você é o nome que quiser, e vou dar print dela aqui, tá? Deixa eu ir jogando já esses códigos aqui para vocês. Então tá aqui, ó, ele já contou, ó. Então tiveram 7 pessoas com B de bola, 2 com D de dado, 2 com F e 1 com A. Tá? Se você olhar aqui, ó, só teve um A, tiveram 2 Ds, 2 Fs e 7 B de bolas. Tá? E contado certinho, é uma turma com 12 pessoas. Certo? Uma vez que eu contei, se eu quiser montar um gráfico tipo esse aqui, ó, isso aqui no final é um gráfico de barra. É bem fácil. Uma pergunta, deixa eu ver se entendi bem, professor, desculpa. Quando a gente vai avaliar para saber uma informação sobre valores que são qualitativos, ou, nesse caso, letras, a gente procura através da frequência. E, no caso que são valores numéricos, a gente usa o quê? Frequência também. Frequência, que é esse histograma, é uma ferramenta muito útil, que é uma ferramenta de sumarização, de contabilização. Eu quero saber nessa turma quantos tiraram A, quantos tiraram B, né? Quantos votaram no Covas, quantos votaram no Boulos, quantos têm 30 anos, quantos têm 40 anos. Né? Ele determina, então, tipo, as vezes que se repite esse valor. Essa é a frequência, o número de vezes que o valor fica se repetindo. Exatamente. E aí, quando a gente está falando de uma variável categórica, é muito fácil contar isso, que é só efetivamente contar. Quando a gente falar de variável contínua, um número, aí a gente tem um trabalho um pouco maior, de fazer um corte, né, dizer, tá bom, como é que eu vou contar? Se eu tenho várias idades, por exemplo, ou várias notas numéricas, eu vou cortar seguindo determinados
que a gente chama de baldes, né, de bins em inglês, né, falou, quem tem de 20 a 30 é uma categoria, né, ou aqui, ó, quem tem colesterol de 90 a 92, 190 a 192 é uma categoria, de 195 a 197 é outra categoria. Então a gente vai criar a categorização, transformar a variável quantitativa, não a variável numérica, em categoria para depois contar, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, como a gente está falando inicialmente de uma variável que já é categórica, é muito fácil. É só contar. Uma vez contada, quiser ver o gráfico disso aqui, né? Fazer um gráfico tipo esse, é só montar o gráfico. Que seria o segundo passo aqui, ó. Eu, a partir dessa variável frequência conceito, eu simplesmente faço aqui, ó, plot.bar. Aqui nosso primeiro histograma, tá? 7 pessoas tiraram B, 2 Ds, 2 Fs e um A. Esse aqui é o nosso primeiro histograma para uma variável categórica. Tranquilo? Agora, perfeito. Agora, se a gente está falando de uma variável contínua, uma variável numérica, por exemplo, essa nota aqui, essa nota final aqui, ó, aí a gente tem um segundo passo, tem um passo um pouco mais complexo. A gente tem que, primeiro, determinar as categorias, né? Uma forma de determinar as categorias, aqui no meu exemplo, pode ser fácil, né? Usar a própria regra que eu defini aqui, ó. O que é F? De 0 a 5. O que é D? De 5 a 7. O que é B? De 7 a 9. O que é A? De 9 a 10. Tá? Então a gente vai definir essas categorias, aí vai cortar, e aí vai cortar, e aí depois vai contar, né? Com funções parecidas aqui. Ó. Então aqui agora, ó, a gente vai usar o PD cut para cortar, e nesse PD cut a gente vai dizer, ó, o que eu quero cortar, o meu X que eu quero cortar é no meu data frame de notas, na coluna nota, tá? É isso que eu quero cortar. É só para lembrar aqui quem é esse nota aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui de novo solto. Ó, quem é esse cara? Né? São essas Professor, notas no. consegue me ouvir? Sim, Professor, eu tenho uma pergunta. claro. Melhor, tenho uma curiosidade. Eu sei que a gente já está trabalhando com Colab, inclusive eu mesmo estou trabalhando no Colab, mas eu tenho a curiosidade de saber se os arquivos CSV, né? SSV, como funcionam no Visual Studio do VS Code. Funciona da mesma forma. Mesma forma, mesma forma. Principalmente, aqui no caso, eu estou acessando, inclusive, isso aqui via internet, né? Então, exatamente esse código, ó, exatamente esse código que eu estou aqui. Se eu rodar ele no VS Code, ele vai funcionar normal, ó. Exatamente esse código que a gente está fazendo aqui, ó. Dá o print disso aqui. Aí a única coisa que quiser é o print, né? Print tem que usar aqui, porque esse negócio não dá print é coisa do Colab. Você joga ele solto no bloco assim, ele vai. Aí, mas o que está solto assim no Colab é só trocar por print, ó. Mas está aqui, ó. Peguei exatamente aquele código, joguei aqui para o VS Code, salvei e vou dar play, ó. Ó, tá vendo? Ele imprimiu o head aqui, ó, imprimiu aquela contagem, imprimiu notas. Agora eu preciso ver só a questão do gráfico aqui. Do gráfico tem um detalhezinho que ele gera. Acho que tem que dar isso aqui, ó, import matplot lib pyplot as lt lt
ou se eu não me engano. Pronto, é isso. Tem que fazer esse comandinho a mais, que isso aqui é opcional para o Colab, né? Ó, isso aqui lá no Colab ele funciona também, não tem problema. Perfeito, professor. Muito obrigado. Nada, aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu dou play aqui, ou até aqui poderia ter sido. Poderia ter sido aqui, pronto. Isso aqui funciona assim ou funciona sem isso no Colab? No VS Code é obrigado a ter isso aí. É o show, né? Ó, montou o gráfico em memória, exibe na tela. Né? Ele força exibir na tela. Então, eu estava falando da questão do cortar, né? O que eu quero cortar são essas notas contínuas, né? Essas notas numéricas, esse dado quantitativo, né? Então, eu quero cortar isso, eu vou dizer quem são meus bins, meu bin é balde em inglês, né? Quem são minhas classes. Então, minhas classes são, né, uma nota de 0 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9 e de 9 a 10. Cortei esses números. Eu quero dar algum nome para esse corte. Se eu quiser dar nome, eu defino aqui o labels. Labels. Os labels são, né, quem é de 0 a 5 é um cara F. Quem é de 5 a 7, um cara D de dado. Quem é um cara de 7 a 9, é um cara B de bola. Quem é um cara de 9 a 10, é um cara A. Tá? Pronto. Já cortei. Aí, além de cortar, agora eu preciso contar. Que é uma função parecida com essa que a gente acabou de usar, ó, essa value counts. Ó, cadê? Value counts. Ó, value counts. Aí eu vou fazer agora aqui, ó, um pd ponto value counts. Disso aqui, né? Meio chatinho, mas é isso aí, ó, certo? Bins no plural, eu acho. Bins no plural, isso. Tá lá, ó. A partir da nota numérica, deu o mesmo resultado, obviamente, né? Mas a partir da nota numérica, eu cortei e contei, né? E se eu guardar isso aqui, a frequência da nota numa variável, guardando a variável, e de novo, montar um gráfico de barras, automaticamente isso aqui é um histograma. Certo? Ó, que obviamente é igual ao anterior. Tranquilos até aqui, pessoal? Facílimo, claríssimo, tranquilo, me digam aí. Mais ou menos. Mas é mais problema da linguagem que do que você está explicando em si. Porque eu estou entendendo que você está manipulando os dados, está apresentando eles de uma maneira diferente, ou deste lado você usa os valores, deste lado você está calculando as notas e a média. Eu estou entendendo isso. Estou meio perdida aí na linguagem, mas eu acho que não é complicado. Tá bom. Falando um pouco, deixa eu pegar o feedback do Vlad também. Vlad, comenta um pouco aí. Eu tenho um pouquinho de problemas na hora de fazer, de formular a questão das especificações que você pode pedir, um exemplo, que você pode pedir de alguma tabela de dados. Não entendi exatamente, Vlad. Me Você, explica de outra forma. você poderia explicar um exercício desde zero
mais tranquilamente, se é possível para você. Posso. Apesar que esse tá indo do zero aqui, né? Aqui a gente tá indo do zero. Deixa eu fazer o seguinte, esse daqui a gente tá indo do zero. E eu já vou explicar mais um outro detalhe e vou abrir para vocês fazerem o exercício. E aí eu deixo cada um, né, ver quanto consegue evoluir ou não, e a gente volta para fazer eles juntos. E aí meio que vira um do zero, pode ser? Beleza, irmão. Paula, vê se isso que eu vou te comentar agora vai ajudar ou vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Mas, ó, vamos olhar essa mesma conta, esse raciocínio que eu fazendo ele pelo Excel, né? No Excel, por exemplo, essa operação do histograma e do corte, ele é meio até escondidinho, assim, mesmo o pessoal que fala, conheço muito bem Excel, se eu disser, ó, faz isso no Excel, a maioria das pessoas não vai saber fazer, mas seria isso aqui, ó. Então tem um menu de dados aqui no Excel escondidinho e tem um negócio aqui, ó, que é análise de dados. Você ainda tem que clicar em outro canto para habilitar isso, é meio escondido. Mas ok. Aí dentro disso aqui, ó, tem um negócio chamado, ó, histograma, que vai ter o mesmo raciocínio que a gente acabou de fazer no Python. Tá lá, histograma. Aí o histograma está perguntando aqui, ó, quem são meus valores de entrada? Então eu vou clicar aqui, ó, vou dizer, ó, são esses caras aqui, ó, as minhas notas da coluna F. Aí eu vou marcar aqui, ó, label, rótulo, porque a primeira célula está descrita a palavra nota e não simplesmente tá as notas numéricas. Aí tem aqui, ó, bin, tá vendo? Bins, exatamente a palavra que a gente usou lá no Python apareceu aqui, ó. Quem são suas notas de corte? Tá aqui, ó, é o 0, 5, 7, 9. Beleza. Aí aqui, ó, você quer jogar o resultado aonde? Ah, eu quero jogar aqui, ó. Esse cantinho. Ok. E quero que gere o gráfico do histograma. Ok. Tá aqui, ó, ele calculou. A única coisa que ele não fez, ó, ele não sabe quem é A, B, D, F, ele não sabe. Ele não perguntou pra gente, né? Mas tá aqui, ó. O gráfico do histograma tá exatamente aqui, ó. Exatamente como eu tinha falado. Ele não sabe, mas eu posso chegar aqui e dizer, ó, um cara de até 5 é um cara F. Um cara até 7 é um cara D. Um cara até 9 é um cara B. E um cara até 10 é um cara A. Aí tá lá, ó. Histograma como a gente tava imaginando, ó. 7 caras tiraram F e tirou A, tá? O mesmo cálculo que a gente fez. E aí a questão da linguagem, Paulo, é aquela ideia, né? Praticando vai destravando mais, né? Mas você pegar a primeira operação que foi em cima da variável categórica, foi muito fácil aqui, tá vendo? A gente chegou simplesmente aqui, fácil considerando que um pouco de hábito com pandas começou a ter já, né? Que é trabalhar com ler um arquivo de uma planilha e jogar numa variável, e eu consigo fazer aqui, né, algo do tipo isso aqui, né? Variável, né, da minha planilhinha, colchetes, como fosse um dicionário, como fosse um vetor, né? Na posição conceito, ou seja, coluna conceito, ele traz tudo isso aqui. Aí beleza, em cima de uma coluna eu consigo fazer um cálculo. Por exemplo, value counts, que ele contou, ele vai contar counts. Ele contou, né? Aí isso aqui, né, jogado numa variável, em cima de uma variável qualquer, né, ou um conjunto de dados, de números que eu tenho em Python, eu tenho esse objeto aqui, ó, ponto plot, e em cima desse ponto plot eu consigo gerar vários gráficos. Pode ser um gráfico de linha, ó, um gráfico de line, um gráfico de pizza. Pizza em inglês eles chamam de pie, ó, de torta. Aqui no caso eu quero gerar um gráfico de barras, né? Então é o bar. Ali gera esse gráficozinho de barras aqui do histograma, tá? Vamos fazer o exercício já já, aí você me fala se vai ajudar a destravar ou ainda não. Um outro gráfico muito comum em estatística é esse cara aqui, ó. Eu vou mostrar ele, não sei se não vai, deixa eu ver se vai dar tempo de enrolar vocês aqui, ó. Alguém já viu um gráfico desse tipo aqui? Eu não. Alguém já Primeira viu? vez na minha vida. Ninguém, todo mundo, isso aqui é um ET, um bicho estranho?
Então, ó, deixa eu apresentar para vocês esse cara. Alguém Não falou? lembro, não. Beleza, ele está sendo muito usado, vou mostrar ele, tá? E ele parece feio, mas ele é simples e é muito útil, tá? Chama Boxplot. A tradução em português ficou caixa estreita, né? Uma caixa estreita. O que significa isso, né? Vamos pegar aqui as notas desse curso aqui, dessa escola, tem 12 alunos. Vou jogar em outra planilha aqui, ó. Vou jogar em qualquer lugar aqui, ó. Peguei essas notas e joguei aqui, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou agora botar em ordem. Então tá aqui, eu botei em ordem sequencial, do pior, né, da nota mais baixa para o melhor. Aí se eu quiser dividir essa turma em categorias, falar assim, ó, a turma em 4 partes, falar o quarto, né, o 25% pior da turma, né, que tirou a nota mais baixa. Numa turma de 12, né, o quarto pior são as 3 últimas notas, né, são essas 3 notas aqui mais baixas, né. Então, essas são as 3 piores notas. Vou botar meio que em vermelhinho. Aí depois, as outras 3 menos ruinzinhas são essas aqui em amarelinho. Aí aqui eu cheguei na metade da turma, tá vendo? A turma de 12, eu tenho agora os 6 piores, a metade pior da turma, eu diria assim, e aqui a metade melhor, né? Dessa metade melhor, os 3 próximos, né? Tá quase no topo, eu vou botar de azul. E o top 25%, né, os 3 melhores da turma são esses caras aqui, ó. Tá em verde, tá? Então, a gente até viu, né? Quanto é que é a média de nota disso aqui, ó, average? Né? Qual é a média? A média de notas... Ele está servindo para ver se ele sirve, tipo, para ver se é simétrica a turma, não? Tipo, dividir por caixinha. Simetria é um ponto também, mas mesmo sendo assimétrica, como é o caso aqui, é até para a gente perceber, falar assim, ó, como é que tá minhas concentrações, ou seja, eu estou muita gente concentrada no nicho pior, no nicho melhor, como é que tá minhas concentrações, né? A gente vai ver, por exemplo, o exercício vai ser da altura de um time de natação. Ou seja, meu time está mais concentrado em pessoas altas, concentrado em pessoas baixas. Como é que está isso? A gente vai ver já no exercício. Mas a média das notas dessa turma deu 7,1. Só que existe uma nota aqui, ó, que é entre 7,2 e 7,8, mais especificamente a média desses 2 caras aqui, ó, é 7,2 mais 7,8 dividido por 2, 7,5, que é uma nota que divide a turma ao meio. É diferente da média, né? É a nota que divide a turma ao meio. Ou seja, quem tirou menos que 7,5 está na metade pior da turma. Quem tirou mais de 7,5 está na metade melhor da turma. Isso aqui chama justamente mediana. Essa é a diferença de mediana para média. Então, mediana aqui, ó, em inglês é median. E eu boto aqui, ó, median dessa galera. Então, ó, deu justamente o 7,5 que a gente esperava. A nota que separa aqui, ó, o 25% pior da turma do seguinte, separa o quarto, né, o quartil, é essa daqui, ó, quartil 1. Esse aqui é o primeiro quartil, né? Então, quartile, aqui em inglês, quartile, ponto e vírgula 1, que eu quero quartil 1. Então, quem tirou 5,85, quem tirou abaixo de 5,85 está no 1/4 pior da turma, o 25% mais fraco da turma. E aqui, ó, o que define o quartil mais alto, top 25% da turma, é o quartil 3. Né? Quartile, dessas notas aqui, ponto e vírgula 3. Então, se você tirou acima de 8,6, você está nos top 3 da turma de 12, né? No top 25%, no quarto melhor da turma. Faz sentido isso aí? Faz sentido, sim. E a forma de ver isso graficamente... Pode falar. Não, que assim, tipo, tem um bloco de 25% dos que são
pior da turma, o outro bloco é 25% dos melhores da turma, e outro quadril, o segundo, é os 50% que está na média dos alunos normal. Ah, legal, tipo, este gráfico é como, tipo, divide por segmento según porcentagem, para saber onde ubicar cada um de nossos elementos que estão dentro do que estamos estudando. Legal, legal. Não havia visto isso, não. Exatamente. Eu selecionei aqui as notas e aqui no Excel eu vou inserir um gráfico, tá aqui escondidinho, ó, box plot, ou em português, isso aqui em Excel estaria caixa estreita, né? Tá aqui, ó. Então esse gráfico fala exatamente isso, ó. Essa barrinha aqui de baixo, ele fala a menor nota, ó. Se eu passar o mouse, inclusive, mostra, ó. A menor nota é 3,6, está lá certinho. O primeiro quartil, ou seja, o 25% pior, tá aqui, ó. 5 pontos, acho que ele fez alguma continha errada aqui, ó, deu 5 pontos, deveria dar 5,85. Ele fez alguma besteira aqui o Excel. A média é esse xizinho aqui, ó. Esse xizinho. A mediana é essa barra de cima aqui, ó, 7,5. O terceiro quartil é isso aqui, ó, 8,6 que a gente calculou. E a barra de cima é a nota mais alta, 9,7, não chegou em 10. Então o que a gente vê aqui, ó? O terceiro quartil das notas mais altas, ele está mais espremidinho, ou seja, tem uma concentração de gente com boas notas, né? Então, isso aqui é uma turma que está concentrada mais, né, com boas notas, do que quem tirou nota abaixo, por exemplo, de 7,5, né, é mais espaçado, né? Tem gente que tirou 2, tem gente que tirou 3, tem gente que tirou 5, mas são alunos mais avulsos. A grande concentração da turma tem notas realmente mais altas, né? Por quê? Porque a gente vê que está, o nome em português é até boa, caixa estreita, né? Tá uma quantidade grande de pessoas estreitadas aqui, ó, numas notas, né, entre 7,5 e 8,6, né? Tem uma concentração grande de pessoas aí. Deu para ficar menos assustador esse gráfico? Dá para entender. Ficou interessante. Aí, esse cara em Python, ele é fácil. Então, primeira coisa, para calcular esses quartis aqui, é muito fácil em Python. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos voltar lá. Então, ó, eu vou chegar aqui e fazer, ó, notas, né, que é nosso data frame, nossa planilhinha. Na coluna nota, eu quero fazer um describe, quero fazer uma descrição estatística disso aí. Aí ele falou aqui, ó, count, 12, tem 12 alunos. Qual é a média? 7,1. Vou até botar o Excel aqui do lado, porque ele só vai dizer coisas que a gente já sabe, ó. Quem é a média? 7,1. Quer dizer, ele vai dizer uma coisa que a gente não sabe ainda, mas tudo bem. 7,1 a média, que é o desvio padrão. Aí, desvio padrão, a gente não falou de desvio padrão, né? É 1,9. Desvio padrão é, se a média da nota da turma é 7,1, cada pessoa tirou uma nota diferente disso, né? A variação de cada um com relação à média, na média, dá quanto? Isso é o tal do desvio padrão, tá? Mas não quero discutir muito ele hoje, não. Aí os outros pontos aqui, ó, que a gente viu ali, ó. A menor nota, 3,6, que a gente já sabia, tá aqui, ó. 3,6. A maior nota tá aqui, ó. 9,7. Tá? Menor nota, 3,6, a gente já sabia. Primeiro quartil, 5,85. Calculamos. Mediana, 7,5. Tá aqui, ó. Calculamos. Terceiro quartil, 8,6. Tá aqui, ó. Maior nota, 9,7. Tranquilos? E aí, para gerar o boxplot, a gente vai usar uma biblioteca do Seaborn. Tá? A gente vai fazer import Seaborn. Vou dar um apelido para ela, SNS, e vou fazer sns.boxplots. Aí vou dizer que o X que eu quero analisar é a minha coluna de nota, nos meus dados de notas. Pronto, só isso. Notas.
X nota. A data, ficou um S aqui a mais. Pronto. Tá, lá, tá aqui, ó, a diferença é que o nosso aqui, ele tá, né? Um tá vertical e o outro tá horizontal. Daria para mexer nisso também, mas é a mesma informação, né? Tá ali, ó. O mínimo é 3,6, o primeiro quartil 5,85, a mediana 7,5, o terceiro quartil 8,6 e o máximo 9,7. Mesma coisa, só que tá no Excel ele tá em pé, aqui no Python ele tá deitado. Pronto. E aí, pessoal, deixa eu passar esse exercício aqui para vocês, então. Vamos fazer esse mesmo raciocínio, né? Calcular um histograma, calcular um quartil, né? Gerar o histograma, o gráfico, né? Calcular os quartis e gerar o box plot aí para uma lista aqui de nadadores. É um time de natação que eu tenho as alturas desse pessoal todo. O arquivo que eu tenho, ele está aqui, ó. Alturas, cadê? Onde é que está esse cara? Esse arquivo aqui. Professor, desculpa, pode copiar de novo no chat a última fórmula que você utilizou, que como ficou sem internet, aí ele voltou, mas apagou todas as mensagens de texto. Tá joia. Isso, obrigado. Tá? Então, o arquivo que eu mandei aqui são essas alturas aqui, ó, tá vendo? O Vlad, quiser falar aqui no chat, talvez seja mais fácil. Não entendi exatamente a tua pergunta. E aí, pessoal, aí os demais, ó, podem seguir, então, tentar fazer esse exercício aqui, né? Tá? É isso aqui que eu tô falando. Eu vi errado o gráfico que você colocou. Então, eu perguntei para você se alguém com uma pontuação de 8,6, ele ficava em qual quadrinho. Mas eu depois eu vi que
que a menor nota do quadrinho verde era 8,6. Então, É, se é 8,6, está ali. por coincidência, o 8.6 é justamente é tão limite aqui que ele pode, né, tá ali ou lá, ou cá, né? Então vamos dizer que esse cara aqui tirou 8,61 e esse cara aqui tirou 8,69, né? Então provavelmente essa nota de corte aqui viraria até mudou, pronto, ficou um número agora mais separadinho, 963, ou seja, se tirou de 963 para cima, está no top 25%. 963 para baixo, você está no terceiro os melhores aí. Sim, eu vi errado o gráfico. Tá Mas, joia. obrigado, irmão. Nada. Pessoal, mandem bala, vê se vocês conseguem fazer esse exercício aí. Aí ele fala, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Então considere o seguinte, um cara muito baixo é um cara entre 1,45 m e 1,52 m, seguindo esses números que eu botei aqui, ó. Um cara baixo é de 1,52 m a de 1,59 m. Um médio é de 1,59 m a 1,66 m, tá? Vejam se vocês conseguem fazer esse exercíciozinho. Professor, desculpa aí Claro. se você consegue me ajudar aqui com uma coisa que, assim, Quer eu não, dividir? eu, É. não, nesse computador eu não tenho Excel. Aí eu estou É. tentando utilizar o Excel de Office Online. Mas a gente não precisa nada de Excel aqui. Tudo que a gente está fazendo é direto no Python, tá? Não precisa de Excel, não. Excel Ah, eu eu uso posso exportar esse arquivo diretamente aí no, no no, Python, no como é que se Colab. chama? No Collage. No Pode, Collage. pode. Então, ó, Ah, tudo, tá, tudo, tá. tudo, tudo começa, ó, o arquivo que eu mandei é esse cara aqui, ó. Começa com isso aqui, ó. Tá ótimo, tá. Entendi. Import pandas as PD, aí faz PD read CSV, esse arquivo que eu mandei, né? Aí eu vou jogar no arquivo chamado, sei lá, alturas. Eu estava achando que eu tinha primeiro que abrir o arquivo para exportar de Excel para Não, lá, mas não, certo direto que eu aqui. posso colar diretamente aí no colar. Ó, direto aqui, ó. Desculpa. Então. Nada, tranquilo. Desculpa não, por favor. Tá aqui, ó. Tudo começa, ó. Primeiro passo do exercício está aqui, ó. Tá feito, ó.
Ele me dá só opções 0, 1 e 2. Não me dá 3 e 4. Quer dividir tua tela, Paula? Quer? Será isto? Isso aí é a quantidade de linhas que você quer apresentar. Você pode botar o número que você quiser aí. Ou nenhum, que ele assume 5. Se não coloco nenhum, tem que ter os parênteses ou sem parênteses? Tem que ter o parênteses. Sem parênteses. Não, com parênteses, sempre é parênteses, porque isso é como se fosse uma chamada de uma função. Aí a função pode... Desculpa. Se o parênteses está vazio, ele vai tirar todas as linhas que tem. Ele vai exibir 5, porque se não tiver parênteses, ele assume que é 5. Se tiver mais? Aí você pode estar 10 aí. Por exemplo, dentro do parênteses, ele vai mostrar 10. Mas e se eu não sei quantas são? Esse daí é para mostrar o head, quer dizer, cabeça, ou seja, me dê as X primeiras. Se você não sabe quantas são, você apaga o head e deixa só alturas. Aí ele vai mostrar tudo. Entendi. Pode tirar o head que ele mostra todos. Tiro o head. Sem ponto, né? Sem ponto. Perfeito. Tem bastante. Ok. Então, no exercício estava pedindo o head, né? Não, o exercício pede, não. o exercício pede a questão do histograma, né? E aí, para fazer o histograma, tem que fazer aquele corte, aí tem que isso aqui, alto, médio e baixo. E depois calcular quartil, que é fácil, e gerar o boxplot, que também é fácil. Fácil para quem? É fácil porque é uma linha de código só. Pronto. Deixa eu descompartilhar para ver se consigo fazer, tá? Acho que eu já puxei a tela de volta, mas vai lá, segue aí. Pandas. Mas é com o describe? O describe seria isso aqui, ó. Não é com o describe. Esse daqui é aquele mais complexo. O mais complexo é essa primeira parte, que é o cut. Isso aqui é com aquele cut, é mais complicado, assim. Categoria de leitura, barro, médio, alto. Ok. Deixa eu ver. Eu posso ordenar esses números antes de fazer isso? Pode, mas não precisa. Não precisa. É. A ver. Um segundo.
Esse programa para atender essas coisas. Ele tá pegando uma coisa. Entonces es muito baixo. Baixo. Médio. Alto. Muito alto. Pessoal, alguém conseguiu fazer alguma coisa? Senão a gente meio que faz juntos aqui. Eu ainda não. Eu consegui fazer até o gráfico, mas acho que tá ruim. Tá joia. Professor, eu tô conseguindo realizar o promédio, só que quando eu adiciono os 6 valores que você mandou, que são 6, desde o 145 até o 189, ele me fala que eu tenho mais valores do que, tipo assim, do que as nomenclaturas que eu falei, por exemplo, baixo, Não, muito baixo. entendi.
Vamos fazer juntos, então. Vamos lá. Ó. Então, o primeiro ponto aqui do exercício, eu posso até jogar aqui no chat. Mas para Pode mim ver deu o certo, tá? caminho gráfico para ver se ele está certo. Eu acho que. Mas eu entendi o que ele falou e é um erro comum, tá? Eu vou mostrar o que acontece. Então, o primeiro exercício resolve com esse cut aqui que a gente fez, ó. Tá vendo? Eu vou copiar esse cut, Sim, eu utilizei esse aí. vou pegar ele, vou jogar ele aqui embaixo, né? Só que aqui, obviamente, não é em cima de notas, é em cima de alturas. E a minha coluna chama altura masculina, que é esse cara aqui, ó. Altura masculina. E os meus cortes, esses bins, ó, são isso aqui, ó. Então ele vai, né? Esses números que eu botei aqui, ó, 145, 152, né? São esses números aqui. São esses números. E aí, Você esses, precisa fazer tipo um rango, não é? isso. Para Então, poder achar isso. o rango é você dizer quais são os intervalos de corte, né? Então, ó, Aham. então o corte é 145 a 152. Então, alguém que está de 145 a 152 é alguém que é muito baixo. Alguém que está de 152 a 169 é um cara que é baixo. Um cara de 159 a 166 é um cara que como é que eu chamei? É um cara que é Médio. médio. Será que aqui tem quantas categorias? Será que eu fiz errado? Faltam duas. Teria que ser Alto e 6. muito alto. Sim, faltou uma categoria. Então faltou o que eu chamaria de normal, né? Então foi meu enunciado e ficou errado. Eu passei o número errado. Vou chamar aqui de médio, aí vou chamar o outro de normal, aí vou chamar aqui de alto e muito alto. Pronto, agora sim, né? Pronto, agora ele cortou. Isso aqui vou chamar de frequência de altura. Frequência de altura, tá lá, ó. Aí ele cortou, ó. Então, tem 11 pessoas altas, 9 pessoas muito altas, 5 médias, 4 normais, 3 baixas e 3 muito baixas. Se eu quero ver um histograma disso, é só montar o gráfico de barra, plot.bar. Então, resolvemos o segundo item da questão. Aí depois vem, calcule os quartis. Seria isso aqui, né? Alturas, describe. Então tá lá, ó. Na minha lista tem 36 nadadores, a altura média deles é 1,71 m, o desvio padrão é 12, o menor nadador tem 1,45 m, o primeiro quartil é 1,63, a mediana é 1,75, ó, maior do que a média, o terceiro quartil é 1,79, ou seja, quem tiver acima de 1,79 está nos 4, né, no quarto, no 25% mais alto do meu time. E o cara mais alto desse meu time todo tem 1,89. Tá? E por último, o box plot disso aqui é import seaborn as SNS box plot box plot, eu coloco X, né, o nome da minha coluna, e meu data, né, meus dados, data, é meu data frame, né, que é a altura, né, alturas, certo? Tá lá no box plot. Então tá aqui, ó, o menor cara tem 1,45 m, o primeiro quartil é 1,63, mediana 1,75, terceiro quartil 1,79 e o cara mais alto 1,89. Certo?
Travou? Ai, nunca se quedou trancado. Uhum. Uhum. Pessoal, posso seguir? Ou podemos seguir? Vou entender que o silêncio é o sim e vamos seguir. Pessoal, um outro raciocínio é a ideia de machine learning, inteligência artificial, que aí, em vez de você programar passo a passo um computador, a gente treina um computador, né? Parecido com o que a gente faz com filhos, né? Você não fala para o seu filho, fala, filho, levante, bote o pé direito para fora da cama, pé esquerdo, mova 3 passos já para o banheiro, mão direita na escova, mão esquerda na pasta, coloque pasta na escova, faça um loop, faça um for de 30 vezes na sua boca com a escova. A gente educa por exemplo, né? Então você levanta e fala, filho, vamos ali escovar o dente? Aí ele levanta junto com você, ele fica do seu lado, ele vê você pegando a escova, passando pasta, escovando o dente, ele aprende por exemplo. Então Machine Learning IA, ele tenta simular um pouco isso. Então a gente fornece um monte de exemplo e ele vai aprendendo, né? Então a gente coleta dados, a gente entende nossos dados, explora, aí pede para a máquina treinar, ela aprender com os exemplos. Aí a gente separa um pedacinho dos nossos exemplos para validar, falar, tá bom, aprendeu, vamos fazer uma provinha. Filho, escova o dente aí, vê se você está escovando direito. Né? Então, para a máquina, você falou, tá aqui, máquina, você aprendeu? Aprendeu. Então, vou te dar aqui esses testes e você me fala como é que foi. Depois que você mediu e o nível de acerto do computador, da máquina, está dentro do aceitável para você, você usa no seu mundo real. E é um dos raciocínios matemáticos mais fundamentais para toda a parte de algoritmos de machine learning, de IA, de rede neural, por exemplo, e de outros algoritmos, é a ideia de regressão linear. Regressão linear é o seguinte, ó. Pensa isso aqui, ó. Pensa que eu tenho o dado histórico da cotação da Bovespa e a cotação do dólar em comparação com o real. Né? E aqui, por exemplo, então no eixo X é a cotação da Bovespa. E no eixo Y é a cotação do câmbio. Né? Aqui é X é Bovespa e Y é dólar. Né? Então, sei lá, num dia que a Bovespa fechou em 200 mil pontos, aqui em 2, né? O dólar estava em 3, né? Esse pontinho aqui, ó. No outro dia que a bolsa estava em 300 mil pontos, o dólar estava em 1. E aí vai, vários e vários dias, vários dias históricos, né? Aí eu quero, de alguma maneira, traçar essa reta aqui, ó, que me ajude a fazer meio que servir como base de previsões. Então, falou assim, ó, esses pontos históricos aqui, ó, se eu quiser traçar uma média entre eles, eu traço essa reta aqui, ó. Então, de forma que eu consigo fazer uma previsão. Se eu pego essa previsão aqui, ó, usando a reta, para um dia que a bolsa estava em 3 mil pontos, a previsão daria o dólar 2,7, né? Mas não aconteceu, né? No mundo real estava 1, né?
Então significa que essa reta usada como base de previsão, ela sempre tem um erro, né? Quanto é esse erro? Né? É essa distância vermelha aqui. Tá? Então, ó, olha essa distância vermelha aqui, ó. Então, ó, se eu considerar a reta como previsão, no dia que a Bovespa estava em 3 mil pontos, o dólar estaria previsto de dar 2,7. No mundo real, no dado histórico, deu 1. Mas tudo bem, é um erro. Então, qual é a grande sacada disso aqui? Como é que eu desenho essa reta, como é que eu calculo essa reta, de forma que a soma média desses erros aqui seja o menor número possível. E aí eu uso essa reta para previsão. Então, sei lá na frente, quando a Bovespa tiver 20 mil pontos, qual é a previsão do dólar? Ah, não, está em R$ 5. Tá? Então, essa é a ideia de regressão. Deu para sacar ou muito confuso? Nossa, eu não entendi. Não, tranquilo. Outro exemplo que eu uso é o seguinte, até com essas questões de nota aqui, ó. Isso aqui, inclusive, é da faculdade que eu trabalho. Para cada semestre, os alunos fazem 3 provas. Prova 1, prova 2, prova 3. Eu até brinco com eles, falando, pessoal, vocês não precisam vir aqui fazer a prova 3. Eu vou pegar todas as outras turmas do passado, vou jogar para o algoritmo de Machine Learning, ele vai aprender as notas do passado, né, dos alunos anteriores, e vocês que só fizerem as 2 primeiras provas, a terceira prova está liberado de fazer, não precisa fazer. O algoritmo vai olhar para o passado, vai ver sua nota parece com quem do passado? Ah, você que tirou, sei lá, 9 e 10, parece muito com o cara que tirou 9 e 8 no passado. Então, sua nota da terceira prova vai ser 9, ou 9 e pouco. Né? O algoritmo vai conseguir prever. E a forma de prever é exatamente isso aqui, ó. Então, ó, o eixo X aqui, por exemplo, é a nota, a segunda nota. E eu quero prever a terceira nota. Então, cada pontinho é a nota que um aluno, por exemplo, um aluno que tirou 3 na segunda nota, ele vai tirar, ele tirou no passado 1 na terceira nota, na terceira prova. Um outro aluno que tirou 2 na segunda prova, ele tirou 3 na terceira prova. Né? Aí, com isso, eu consigo fazer essa reta que serve para prever. Né? Por essa reta, eu estou prevendo aqui ó, que um cara que tire 3 na segunda nota, ele vai tirar alguma coisa tipo 2,7 na terceira prova. Tá? Entendi. E aí a pergunta mais difícil, aspas, se eu estou querendo modelar essa reta aqui, alguém lembra aí do colégio qual é a equação da reta? Ah, já está aqui a resposta, mas alguém lembra? Não lembra, não. A equação da reta é isso aqui, ó. Y é igual a x mais b, né? Então, ou seja, olhando para o gráfico aqui, ó, então a previsão do dólar Y é igual a x, que é o Bovespa, né? É o valor da Bovespa, vezes um coeficiente A que a gente vai calcular, mais uma constante B, né? No caso que a gente está com 2 variáveis aqui, ó, que essas notas 1 e 2 aqui para prever a nota 3, então vai ser a nota 1 vezes um coeficiente a nota 2 vezes um coeficiente B, mais uma constante C, para a gente prever esse cara aqui. Ó, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Eu não precisava refazer isso aqui, mas vou refazer só para ficar histórico aqui. Ó. Carregar de novo esse mesmo arquivo de notas. Aí agora eu vou usar uma outra biblioteca chamada sklearn. sklearn.linearmodel import linear regression. Linear regression. E aí eu vou dar o nome que eu quiser, eu vou chamar, sei lá, de reglin, o nome que eu quiser. Né? E aí eu vou fazer exatamente essa operação aqui, ó. Então a operação vai ser sempre isso, ó, pegar dados, entender os dados, treinar, validar e aí utilizar. Utilizar é para fazer previsões futuras, né? O treinar em inglês
Alguém tem a menor ideia como é treinar em inglês? Você vai para um cross, né? Academia agora, né? Alguém tem a menor ideia como é ficar em forma, né? Fala, essa pessoa tá fit, né? Tá em fitness, né? Ou seja, treinar é fit, né? Fazer o fit, né? Dos meus dados. Então, vou fazer aqui, ó, reg lean. Eu quero fazer um fit. O quê? Das notas 1 e 2. As notas 1 e 2. Em função da nota 3. O que eu dei play aqui, ó, a máquina vai treinar, ela vai aprender. Então, eu passei um monte de dado para ela, ela aprendeu. Então, beleza. Se ela aprendeu, me fala aí quais são os coeficientes mágicos aí, ó. Quais são os coeficientes mágicos? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, reg lean, coeficiente, e o terceiro coeficiente ele chama de intercepto, né? Porque é onde se intercepta aqui esse eixo Y, onde corta o eixo Y, intercepto. Intercept. Então ele calculou aqui, ó. Então significa para eu prever uma nova nota, é uma continha muito simples, ó. Eu posso até criar uma função do Python, ó, def prever. Sim. Sim, Rosalino, já manda. Posso criar uma função prever que recebe nota 1 e nota 2. Ele vai me devolver a nota 3, né? A nota 3 vai ser isso aqui, ó. É o return, né? Ou posso até dizer aqui, a nota 3. A P3 é igual a esses dois coeficientes, né? Isso aqui, né? Esse coeficiente aqui, vezes a P1, mais esse outro coeficiente aqui, vezes a nota 2, mais essa constante. Então, agora eu consigo prever, ó. Então, como é que eu prevejo, por exemplo, ó, eu quero prever um cara que tirou 5 e 6 nas primeiras notas. Então, falta dar return aqui. Return AP3. Certo? Então, um cara que tirou 5 e 6, eu estou prevendo que ele vai tirar 5,8 na terceira prova. Um cara que tirou 9 e 9. Então, estou prevendo que ele vai tirar outro 9. Um cara que tirou 2 e 9. Estou prevendo que ele vai tirar 3,8. E, na verdade, eu nem precisaria ter criado esse método prever. Ele já tem lá dentro dele esse método prever. O detalhe é que o método prever que está dentro dele, ele espera receber também uma planilhinha, né? um data frame. Então, vamos criar um data frame aqui. Né? Ó, vou até deixar esses exemplos que eu fiz aqui. Ó. Um cara que tirou 2 e 9, um cara que tirou 5 e 6, e um cara que tirou 9 e 9. Vou deixar aqui, ó, todos eles. Vamos criar um data framezinho com essas notas, né? Então, eu vou criar aqui, ó, novos alunos. É um data frame. Eu preciso montar um dicionário, né? Então, esse dicionário vai ser as notas da prova 1. Teve um aluno que tirou 5. E aí, esse cara que tirou 5 na primeira prova, ele tirou 6 na segunda, né? 5 e 6. O outro cara, deixa eu subir isso aqui para cá para ficar mais organizado. O outro cara tirou 2 e 9. Então, ele tirou 2 na primeira prova e 9 na segunda. O outro cara tirou 9 na primeira e 9
na segunda. Pronto. Ó. Então, os novos alunos, eu montei uma tabelinha, ó, um data framezinho. Então, tá lá, ó. 5 e 6, 2 e 9 e 9 e 9. Beleza? Aí a gente vai chamar o nosso método de prever aqui, ó, reglin.predict, passando como parâmetro os novos alunos. Olha o que ele preveu, ó. Exatamente o que a gente já tinha aqui, ó. Ele preveu 5.8, 3.86, 9.05, tá? Exatamente igual. Deu para sacar, e pessoal, muito viajado ainda. Aí, um gráfico que é muito comum para fazer esse tipo de análise é um gráfico de scatter plot. Em português fala dispersão, gráfico de dispersão, tá? Inclusive parecido inclusive com isso aqui, ó, né? Isso aqui é um gráfico de dispersão. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. De novo, Seaborn, né? O que está sendo calculado, o que está sendo calculado é o seguinte, ó. Eu peguei as notas históricas das turmas do passado, então ó, eu falei para o algoritmo aqui, para o linear regression, né, minha regressão linear, falou, tá aqui as notas do passado, ó, as notas da prova 1 e 2 e mais a nota da prova 3 das turmas do passado. E agora chegou uma turma nova que não fez nem a prova 3 ainda, só fez 2 provas. Aí eu falei aqui, ó, algoritmo, depois que você aprendeu, que você deu fit aí, ó, toma aqui a turma nova, que só fez 2 provas, ó. Prevê para mim o quanto esse cara vai tirar baseado nas turmas antigas. E aí ele está prevendo aqui, ó. Esse primeiro cara que tirou 5, 6, ele não precisa nem ir para a faculdade fazer a terceira prova. O algoritmo já está dizendo, amigão, você sem fazer a prova vai tirar 5.8. Ah, eu tirei 2,9. Não precisa nem vir fazer a prova, você vai tirar 8.6. Ou 3.8. O cara que tirou 9,9, ó. Amigo, não precisa nem vir fazer a prova, você vai tirar 9,05. Tá? A gente vai fazer um outro exemplo aqui, que é desse do Bovespa do dólar. Então a gente vai ver, ó, quanto é que está indo, imagina que está no meio do dia comercial, né? A Bovespa está em quantos pontos? Está em 106 mil pontos. Quanto vai fechar o dólar, né? Então eu vou dar todos os dados históricos, todo histórico que eu tenho em 2018, 2019, de quanto foi a Bovespa em comparação ao dólar. E à medida que a gente olhar aqui, ó, vamos dizer, amanhã, no horário do almoço, falar, a Bovespa está em quanto? Está em 108. E aí, para quanto vai o dólar? A gente consegue prever. Fez sentido aí, Luiz? Beleza. E aí o gráfico que eu queria mostrar é esse do Seaborn, aqui, ó, Seaborn, SNS. Então, SNS é Linear Model Plot. Ele vai fazer esse scatter plot. Aí eu vou dizer, ó, eu quero esse cara, eu quero no eixo X, eu quero a nota 2, e no eixo Y, eu quero a nota 3, e meu conjunto de dados, meu data, ele é o notas, né? Aqui, ó. Você vê que tem uma discrepância grande, mas tá aqui, ó, tem uma certa tendência, tá vendo? Ó? Então, no passado, um aluno que tirou os 4.8 na nota 2 tirou 6 na nota 3. Um aluno que tirou 7 na nota 2, ele historicamente tirou 6 na nota 3. Um aluno que tirou 8 na prova 2, historicamente teve um cara que tirou 9 e teve outro cara que tirou 9.5. Aí, pegando todos esses pontos aqui, esses dados, se você de alguma maneira traçar uma reta, essa reta calculada, dá essa reta aqui, ó. Aí essa reta eu uso para prever, né? Então eu estimo aqui, ó, alguém que tira 9 na prova 2, eu estou estimando que ele vai tirar 8 e pouquinho na nota 3, tá? É assim que funciona isso aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Acho que é isso, o principal que eu queria falar, tá? O outro exercício disso aqui que eu separei é justamente esse do dólar
com relação a Bovespa, tá? São esses dados aqui, ó. Isso. Então, são esses dados aqui, ó. Então, eu tenho aqui ó, a data, eu tenho aqui o volume, ou seja, quanto de grana, né, rolou na Bovespa naquele dia, quantas transações foram feitas, quanto estava o dólar, né, 3,8 aqui no exemplo, bons tempos, né, ou seja, um dólar custava R$ 3,80, e a Bovespa nessa época estava em 95 mil pontos. Eu tenho todo o histórico de 2018 e 2019. Tá? Então, as duas colunas principais vão ser essas aqui, ó. Tá? Veja aí para a gente tentar prever. A gente tentar prever. Tentar prever o dólar em função da cotação da Bovespa. Tá? Veja aí se vocês conseguem trabalhar isso aí. Ah, faltou mandar o código aqui, né? Que foi pedido. Vou dar pelo menos uns 15 minutinhos aí para vocês trabalharem. Quinze não, né? 10. Porque aí sobra 10 para a gente resolver junto.
Ah, o chat nem sempre pega tudo de código. Não sei se para trás faltou coisa. Acho que não. Mas aqui ele não pegou tudo.
O professor foi embora. É o internet que está ruim. ¿Salió el profesor? Sí, te estoy diciendo. Este ejercicio está más complicado que el otro. Estoy tratando, pero no consigo. Oi, professor, você está no mute. Pronto, voltei. Né? Não sei se alguém conseguiu fazer alguma coisa, mas vamos fazer aqui juntos, né? Então, primeiro passo, carregar o arquivo, né? Então, carregar o arquivo. Eu cheguei até aí. Pronto, já é um passo. Então, o arquivo aqui eu vou chamar de Bovespa, Bov, underline, USD. Né? Tá lá. Ele tem uma porrada de registros, pegar só os 3 primeiros. Beleza. O que é que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que fazer isso aqui, né? Tem que treinar, tem que fazer o fit, usando essa biblioteca do sklearn. Então, aqui eu quero fazer o fit do meu Ibovespa, comparando a coluna BOV, né? Eu quero, a partir do valor do Bovespa, BOV, eu quero prever o dólar, né? Beleza, eu vou dar aqui o treino. E aí eu não quero nem olhar os coeficientes, eu vou usar direto o método predict dele. Então vamos montar aqui um data framezinho, montar isso aqui, ó. Chamar isso aqui de... Opa, Osório, muito bem. Chamar isso aqui de futuro. Esse meu futuro aqui, ó, o que eu vou prever? Eu só tenho o BOV, tá até mais simples, ó. Então o Bovespa, a gente viu, ó, o Bovespa hoje estava em 106 mil pontos, né? Então vamos dizer, ó, que esse Bovespa fosse para 110 mil. Se ele fosse para 130 mil. E se ele caísse para 90? Se ele caísse para 70? O que acontece? Né? Tem o meu Bovespa futuro, são esses caras aqui, ó. Aí eu quero prever o dólar. Como é que eu vou prever o dólar? Vou fazer meu reglin.predict, passando como parâmetro o meu futuro. Então, se a Bovespa amanhã, e obviamente esse meu dado histórico tem um problema que ele está desconexo da realidade, né? Isso aí foi o que foi o histórico de 18 e 19. A realidade mudou tanto hoje com Covid e tal, que tudo que ele aprendeu em 2018, 2019 não se aplica mais para 2020. Mas tudo bem, serve para brincadeira ainda. Então aqui ele está prevendo, ó, se o Bovespa for para 110 mil pontos amanhã, o dólar cai para 3,6. Queria aí, não vai acontecer, né? O dólar está em 5,5 hoje em dia. Se a Bovespa subir mais ainda, o dólar vai cair mais, ó, vai para 3,5. E ao contrário, ó, se a Bovespa cair para 90 mil pontos, o dólar sobe para 3,75. Se cair mais ainda, cair para 70 mil pontos, o dólar sobe para 3,87. E assim vai, tá? Como é que eu vejo isso graficamente? Né? Como é que eu vejo isso aqui graficamente? Então eu quero prever o dólar em função da Bovespa, e os meus dados é a Bitcoin, né? Mesmo para a Bovespa não é uma previsão certa isso aqui, né? Não é tão simples assim. Se fosse o mercado financeiro já tinha parado. Bitcoin piorou, porque tem uma volatilidade absurda, né?
e meus dados são esse data frame aqui, BOV versus USD. Aí a gente vê, ó, que legal, esse gráfico também não está uma convergência, tem um espalhamento grande de pontos, né, não tem um padrão muito bem formado, mas dá para ter uma ideia, né? Então você vê que tem uma tendência da reta inclinada ainda ao contrário, né? A gente fala que é inversamente proporcional. Quando a Bovespa sobe, o dólar cai. Por que isso? Porque se a Bovespa está subindo, é que todo mundo está comprando muito, incluindo investidor estrangeiro. Então está entrando muito dólar no Brasil. Se está entrando muito dólar no Brasil, o próprio dólar para eu comprar, para eu passear, por exemplo, né, ele começa a cair. Tá? É essa relação, por isso que é a inversa disso aí. Pessoal, deu para entender ou hoje foi puxado? Foi muita viagem na maionese aí. A galera não respondeu, deve ter sido viagem. Beleza. Mas tá? Então, aqui, e o curso foi formatado para essa aula de hoje ser nossa última aula, tá? Essa aqui eu já sabia que era complexo, isso aqui é o pontapé inicial para tudo que tem de mais complexo, estamos falando hoje em dia, de inteligência artificial, de machine learning, tudo nasce com isso aqui. Quando você vê em artigos, redes neurais, deep learning, tudo nasce desse negocinho aqui, tá? Então, era mais para realmente o que seria fechar o curso de vocês com esse gancho. E aí, baseado numa conversa da semana passada com a Renessis, eu juntei 2 aulas, transformei em uma e abri vaga para mais uma aula, por assim dizer, né? E aí, quarta que vem, a nossa última aula, é um outro assunto meio viajadinho também, mas talvez um pouco menos, falando de orientação a objetos em Python, que casa bem com quem, sei lá, tiver interesse em Java, a Renessis em particular parece estar estudando também C Sharp, que é o parecido com Java, né? O Java da Microsoft, né? Então vai ter um pouquinho de viagem, talvez não tanto, mas vai ser uma aula também bem interessante, bem puxada também, para a gente fechar aí o curso. Ah, tá, João Luiz, a vantagem é que fica aí a nossa gravação, né?